violação à intimidade. Aí chegou 10 horas da manhã do mesmo dia, começou umas ligações na minha residência. Pessoas do mundo todo me perguntando se eu fazia programa, me chamando pelo meu nome de batismo. Foi uma situação bem chata. O episódio constrangedor aconteceu depois que a transexual foi fotografada durante um alistamento militar. Quando existe uma agressão a esse núcleo da personalidade, à dignidade, isso dá direito à reparação. Isso também está na Constituição, esse direito à reparação em dinheiro por aquela ofensa. A dor a gente nunca consegue reparar e evidentemente isso é irreparável. Tadeu trabalhou durante muitos anos montando peças de automóveis e sempre teve contato com carvão mineral. Só que a substância causou uma série de problemas de saúde. Depois que eu dava um negócio na pele, assim, me criava tudo uma feridagem, um negócio, por quase não podia usar a luva. Acho que era por causa daquele produto. Às vezes eu tinha que até no médico, às vezes, quase mostrar aquilo. Por isso ele recorreu à justiça e teve direito à aposentadoria especial. No laudo foi constatado que por 9 anos ele trabalhou em contato direto com carvão mineral. Mieloma múltiplo, um tipo de câncer que atinge mais de 20 mil pessoas por ano. Se o paciente ele tem até 65 anos, a gente faz um tratamento que visa um tempo de sobrevida global grande, não é? Então que ele tenha uma vida longa e que ele tenha poucas recaídas. Essa doença crônica, ela pode ser tratada e retratada. Um medicamento pode trazer qualidade de vida para os pacientes, só que ele é caro e não é fornecido pelo SUS. Com isso, os pedidos vão parar na Justiça. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. O Brasil liderou em 2016 o ranking mundial de assassinatos de transexuais. A triste estatística revela um país ainda cheio de preconceitos em relação às diferenças de gênero. Em São Paulo, uma transexual teve a própria imagem exposta em grupos de WhatsApp e nas redes sociais durante o alistamento militar. A situação constrangedora foi parar na Justiça, que determinou ao Exército indenizar a vítima por danos morais. Mariana nasceu homem, mas mudou de sexo antes de completar 18 anos. Em 2015, a transexual foi notícia nos principais jornais do país. Teve fotos e dados pessoais divulgados na internet depois de passar pelo alistamento militar obrigatório no Brasil. Esta especialista em direito homoafetivo comentou o caso. Ninguém pode entrar com um celular dentro do quartel, ou seja, só pessoas de dentro do quartel tinham acesso ao celular. Além disso, tiraram foto também da ficha CAM, que é o certificado de alistamento militar. E ali tinha o nome dela de registro, né, da carteira, tinha o endereço, tinha o telefone, enfim, todos os dados, RG, CPF. Tiraram essa foto e tiraram a foto dela no pátio, esperando, e mandaram de dentro do quartel para um grupo de WhatsApp de militares. E dali, então, espalhou-se pela internet. A jovem, que já morava com a mãe e a avó em Osasco, na Grande São Paulo, começou a receber ligações constrangedoras em casa. Quase 2 anos depois, ela relembrou detalhes nessa conversa gravada pela internet durante uma viagem ao exterior. Não tive que fazer exame ou nada do tipo. Somente assinar papéis e simplesmente me liberaram. Foi coisa de 30 minutos. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, às 7h30 a gente estava vindo embora. E eu voltei toda feliz para casa, porque todo mundo me tratou super bem, não tive nenhum preconceito e eu estava morrendo de medo disso. E não teve vexação, nem nada, ninguém deu risada, nem nada. Isso daí eu achei estranho. Aí chegou 10 horas da manhã do mesmo dia, começou umas ligações na minha residência. Pessoas do mundo todo me perguntando se eu fazia programa, me chamando pelo meu nome de batismo. Foi uma situação bem chata. Na época, o comando do Exército admitiu a divulgação das fotos numa reunião com a jovem nesta base militar, que fica no Ibirapuera, na capital paulista. Mas, segundo a advogada, o processo administrativo não resultou em nenhuma punição. Por isso, Mariana entrou com uma ação na Justiça.
Foi pedido compensação de danos morais, além disso que o Exército se posicionasse para que fosse feito algo diferenciado no tratamento dessas pessoas. O caso foi analisado pela Justiça Federal de Barueri. Na decisão de primeira instância, esta juíza condenou o Exército a pagar uma indenização no valor de R$60 mil por danos morais. Quando existe uma agressão a esse núcleo da personalidade, à dignidade, isso dá direito à reparação. Isso também está na Constituição, esse direito à reparação em dinheiro por aquela ofensa. A dor a gente nunca consegue reparar, e evidentemente isso é irreparável. Mas a gente repara a essa ofensa, inclusive para vedar que outros ajam da mesma forma, tem esse caráter educativo também, evitar que se perpetuem lesões. Quando saiu o certificado militar com a foto de uma mulher, porque a imagem dela é uma imagem feminina, da autora, isso chamou muito a atenção, repercutiu de uma forma que se a gente tivesse publicado ali um certificado de alistamento de qualquer outro rapaz que foi se alistar no dia, poderia invadir um pouco a vida privada, porque tinha os dados pessoais, mas não teria a repercussão que teve a dela. O comando do Exército não quis gravar entrevista, mas disse nota que não discrimina qualquer pessoa em razão da orientação sexual e que os envolvidos já foram punidos. A Advocacia Geral da União informou que ainda não foi notificada, mas que deverá recorrer da sentença para reduzir o valor da indenização. Fui atrás dos meus direitos, eu não deixei barato. Eu sei que eu não fui a primeira garota que aconteceu isso. Eu sei disso. Muitas meninas trans me chamaram no Facebook, me mandaram mensagem dizendo que havia acontecido mesmo no Ceará ou em outras cidades. Então foi algo que eu não deixei quieto, entende? Porque eu sou um ser humano, igual você, igual ele, igual todas as pessoas. O país está com tanto problema para as pessoas estarem com preconceito ou ficar com gozação com outros só porque a pessoa escolheu ser diferente. Então, eu acho que ter ganhado o processo e tudo mais me deixou bastante feliz. A transfobia é passível de punição no estado de São Paulo desde 2001. A Lei 10.948 pune práticas de discriminação contra homossexuais, bissexuais e transgêneros, sob pena de multa que pode chegar a R$637 mil. Apesar da lei, só este ano no Brasil, cerca de 40 transexuais foram assassinados, de acordo com esta ativista que luta pela causa. A militância de travestis e transexuais no Brasil tem feito esse levantamento só do que se repercute na mídia. Então, esse ano, nós já estamos com cerca de 40 assassinatos de pessoas trans, entre mulheres e homens trans, pelo simples fato de serem quem são, motivados pelo ódio. Quando a gente vê a justiça nos reconhecendo nesse espaço e dizendo para a sociedade, nesse caso para o Exército, que nós devemos ser respeitadas, né, como nós somos e que nós merecemos o respeito como qualquer cidadão e cidadã e que nós não podemos passar por esse tipo de humilhação. É uma sinalização positiva que faz com que a sociedade reflita sobre isso, né? A gente tem todos os fundamentos legais, nesse caso especialmente constitucionais, mas a base de tudo isso é o respeito. E isso que é o mais interessante, né? Na verdade, não precisaria de nenhuma norma para a gente entender que a gente tem que respeitar. E é o respeito ao próximo. Isso independe de ideologia, independe do que a gente achar. Se a gente respeitar as diferenças, a gente também vai se fazer respeitar. Então, essa é a base da decisão e é isso que o judiciário busca quando não puder evitar, reparar, né? Então, é esse o olhar que a gente procura ter. É um olhar de respeito e de empatia. É saber que por trás daquelas folhas de papel tem uma pessoa. Os profissionais que ficam expostos a resíduos como cimento, carvão, sílica e outras substâncias nocivas à saúde podem ter direito à aposentadoria especial. Só que no sul do país, um homem que trabalhava com peças feitas de carvão mineral teve o pedido negado pelo INSS e precisou lutar nos tribunais para conseguir o benefício. Foi na cidade de São Marcos, na Serra Gaúcha, que encontramos seu Tadeu, um típico trabalhador brasileiro. Eu acho que comecei com 18 anos, acho. Por aí. Foram anos de dedicação, boa parte nesta empresa, onde montava peças de automóvel que tinham como matéria-prima o carvão mineral.
Aquele negócio tinha tipo uma mesa, assim, eu subia em cima, trabalhava na prensa, dobrava aquelas peças e aquilo lá fazia uma poluição. Uma poeira? Isso, uma poeira, isso aí. E eu trabalhava também na lixadeira, aquele pó também da lixo. Lixava a peça também, tinha bastante. Aquilo lá, e eles não davam, naquela época, no começo não davam máscara para usar o certo, tinha que ter usado. Depois, pro final, que eles deram. Por lidar diariamente com carvão, que libera um resíduo prejudicial à saúde, seu Tadeu trabalhava equipado e bem protegido. Mas algumas vezes nem isso adiantava. Na chapa que a gente lidava, tinha que passar aquele óleo de repuxo lá. E quando furava as luvas, enchia tudo aquilo lá, virava e eles lá. Não era fácil para dar luva, eles tinham que pelear. E depois que dava um negócio na pele, assim, me criava tudo uma feridagem, um negócio, porque quase não podia usar a luva. Acho que era por causa daquele produto lá. Às vezes eu tinha que até no médico, às vezes, quase mostrar aquilo. O contato com essas peças afetou a saúde e ele começou a ter tonturas, dores na coluna e até problemas de audição. Há 6 anos, o seu Tadeu conseguiu se aposentar. De lá para cá, para complementar a renda da família, ele vive fazendo bicos. Mas desde o ano passado, ele teve que parar totalmente com o trabalho por causa do seu estado de saúde. Os gastos com remédio limitaram o orçamento e ele, que ganha um salário mínimo de aposentadoria, procurou o INSS para pedir a revisão do benefício de comum para especial. Existem muitos agentes nocivos que causam um prejuízo à saúde do trabalhador. Existem os agentes considerados físicos, que aí nós temos o ruído, o calor, o frio, a iluminação, podem ser nocivos, tá? Temos os agentes químicos, que aí nós temos os derivados de hidrocarboneto, nós temos os derivados de carvão, que é o nosso caso, e nós temos também os agentes biológicos, né? Que são as doenças que um trabalhador pode contrair. Então, esses seriam os agentes prejudiciais à saúde que dariam direito ao trabalhador uma redução no seu tempo de serviço para a aposentadoria. Com a negativa do INSS, ele entrou na justiça com o mesmo pedido, já que durante muito tempo ficou exposto ao carvão mineral. Em primeiro grau, a solicitação foi aceita. O INSS então recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Alegou que não teria ocorrido exposição do trabalhador ao carvão mineral. Mas, com base no laudo da perícia, este desembargador federal considerou a atividade como especial e determinou ao Instituto a revisão do benefício. No laudo foi constatado que por 9 anos ele trabalhou em contato direto com carvão mineral. E com essa exposição habitual e permanente, nós reconhecemos como atividade especial e, obviamente, ele teve o direito à revisão da sua aposentadoria, que foi o entendimento final por unanimidade da turma. De acordo com a decisão, o INSS terá 45 dias para começar o pagamento do benefício já recalculado. Nós, quando decidimos questões previdenciárias, principalmente concessão de benefício e há algum tempo também estendemos para a revisão de benefício, nós determinamos o cumprimento imediato do acórdão. O INSS tem um prazo de 45 dias. Dinheiro que, para seu Tadeu, representa um reforço e tanto na renda familiar. E dá uma melhorada, né? Só que o saláriozinho é ruim, né? Já existe na indústria farmacêutica um remédio usado no tratamento de um tipo de câncer que é capaz de trazer qualidade e expectativa de vida para o paciente. Mas a medicação ainda não é fornecida pelo SUS e tem um custo bem alto, o que torna o acesso inviável para muitos brasileiros. E a saída, por várias vezes, tem sido uma decisão judicial para obrigar o Estado a fornecer a medicação. Começou com a dor na coluna na região lombar. Como eu sou caminhoneiro, aí tomava um comprimidozinho, uma coisa e outra, ia melhorando, entendeu? Melhorava, depois voltava de novo e não dava muita importância. Pensando só que era motivo de trabalho.
que chegou um ponto que eu não podia nem, de repente, do nada assim, eu fiquei sem andar, sem mexer. Diante do problema, Pedro decidiu procurar um ortopedista. Chegou a fazer algumas sessões de acupuntura, mas não teve nenhum resultado positivo. As dores aumentaram e a saúde foi ficando mais frágil. Eu tinha 93 quilos, fiquei com 63, perdi 30 quilos. Aí fui para a sala clínica, me consultar lá com um clínico, e ele falou para mim que podia ser um câncer, ele disse. Depois de passar por uma bateria de exames, ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo. No Brasil, esse tipo de câncer atinge 21 mil pessoas por ano. Os sintomas são anemia, insuficiência renal e lesões ósseas. Como os sinais são considerados comuns, principalmente entre idosos, 84% dos pacientes já chegam no hematologista em estado avançado. É um câncer que é caracterizado dentro dos cânceres hematológicos. Por quê? Porque a célula que origina, que se inicia o câncer, fica dentro da medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue, certo? A célula culpada para produzir esse mieloma múltiplo chama-se o plasmócito. A especialista conta que a doença ainda não tem cura, mas há tratamento feito de acordo com a faixa etária. Se o paciente ele tem até 65 anos, a gente faz um tratamento que visa um tempo de sobrevida global grande, não é? Então que ele tenha uma vida longa e que ele tenha poucas recaídas. Essa doença crônica, ela pode ser tratada e retratada. E no primeiro mês ele tem uma melhora espetacular. Então assim, é lindo ver paciente que chega sem andar, de muleta ou gemendo e após um mês já volta para o consultório andando sem usar remédio para dor. Depois de fazer várias sessões de quimioterapia, a indicação médica é fazer um transplante de medula óssea autólogo. Funciona assim: o paciente não precisa de doador, ele recebe o próprio sangue. Tanto para quem faz esse procedimento, quanto nos casos em que ele não é indicado, existe um remédio que tem revolucionado o tratamento de mieloma. É o Velcade, também conhecido como bortezomib. Pedro conhece de perto os benefícios do medicamento. Logo de início, o rim estava funcionando somente 30%. E esse medicamento era essencial. A última vez que eu voltei para a médica, ela falou que era para mim estar melhor ainda. Só não estava melhor porque estava faltando esse medicamento. O problema do caminhoneiro é o mesmo de muitos brasileiros que têm mieloma múltiplo. É que cada ampola do Velcade custa em média R$2.000 e o remédio não está na lista de medicamentos oferecidos pelo SUS. Isso ainda é um fato que não é regular, precisando que cada paciente individualmente ele tenha que fazer um processo pessoal, às vezes jurídico, às vezes indo diretamente na Secretaria de Saúde, mas não é fácil. Sem condições de pagar pelo remédio, aqui no Recife, um homem diagnosticado com esse tipo de câncer teve como única alternativa procurar a justiça. De acordo com a Defensoria Pública, no caso dele, esse medicamento era fundamental para salvar a vida do paciente. Desde os 41 anos ele já se tratava e todas as terapias disponíveis no SUS já tinham se mostrado ineficazes, né? A quimioterapia, a radioterapia, algumas cirurgias e realmente o Velcade se apresentou como um único remédio, segundo os pareceres médicos juntados, tanto pelo médico assistente quanto pelos médicos da Defensoria Pública da União. Era a única alternativa restante para que ele tivesse alguma chance de sobrevida. Este médico da Defensoria, que emitiu o parecer, confirma a necessidade da medicação. O que tinha sido falho já tinha sido feito quimioterapia inicial com transplante autólogo, não funcionando. Houve recidiva do mieloma múltiplo e estava sendo indicado o bortezomib. Seria a melhor opção de tratamento, associado a alguns outros quimioterápicos. Já a Advocacia Geral da União alega que, como o remédio está fora da lista do SUS, não é possível o fornecimento. É que o Velcade ele não está incorporado
a lista do RENAME, que é uma lista de medicamentos do SUS para tratamento de diversos tipos de câncer. Então, para o mieloma múltiplo especificamente, o SUS já oferece diversos tratamentos, com medicamentos de outros tipos e com o transplante autólogo de medula. Então, a argumentação da AGU é que, como não está incorporado, a União não tem como conceder o medicamento. Mas esse não foi o entendimento dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A União, o Estado de Pernambuco e o município do Recife foram condenados a fornecer o Velcade para o paciente. Uma decisão que traz esperança para quem também depende da medicação para seguir adiante. Meu maior sonho hoje é ficar bom para estar com a minha esposa, com meus filhos. Minha riqueza aqui na terra, segundo primeiramente Deus, depois é minha esposa e meus filhos. Quero ter outra chance de tocar a vida de novo. Muitos estrangeiros escolhem o Brasil para estudar ou trabalhar por um tempo. E quem opta por permanecer no país não pode ter apenas a residência temporária. A legislação exige uma série de regras para converter o visto provisório em permanente. E por não cumprir uma delas, uma portuguesa teve o registro cancelado. O sonho de ser padre trouxe Álvaro para o Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil em 2007. Eu sou de Guiné-Bissau. Os motivos pelos quais eu vim aqui era para ser... eu estava no seminário estudando para ser padre. Então, terminei o curso de filosofia em Gana, que é um país da língua inglesa, e eu vim para cá para continuar os meus estudos. O objetivo inicial era continuar os estudos de teologia. Como todo estrangeiro, precisou de um visto para entrar legalmente no país. A gente precisa de um visto temporário, que se chama visto de estudante também. Então, esse visto eu tenho que ser matriculado numa instituição brasileira e essa instituição tem que enviar uma declaração para a Embaixada do Brasil lá em Guiné-Bissau para comprovar que eu estou matriculado aqui nessa instituição aqui no Brasil. A legislação brasileira prevê 7 categorias de visto. Para conseguir o temporário, é preciso cumprir alguns requisitos, como explica esta especialista em direito civil e internacional. Para o estrangeiro ele entrar aqui no país, muitas vezes ele vem como turista. Ele entra aqui, né, e tem o visto de turista, pode permanecer pelo território durante até 3 meses. Passado esse tempo, se ele continua no país, ele já estará de forma irregular aqui, ele estará ilegal no país. E aí, nesse caso, ele poderá pedir tem leis que ele poderá pedir a regularização dele. No caso, seria uma residência provisória, e ele preenchendo todos os requisitos da lei, que nesse caso aqui ele teria que ter ingresso no país até 1º de fevereiro de 2009, está em situação ilegal, e aí ele juntar a documentação exigida pelo Ministério da Justiça, preencher um requerimento e entrar com o pedido dele de residência provisória para ser feita uma carteira de identidade de estrangeiro. Se o estrangeiro decide permanecer no território nacional, precisa pedir a mudança de residência provisória para permanente. E, neste caso, a lei brasileira também prevê requisitos, como reforça a Advocacia Geral da União. Para haver a transformação no registro permanente, o estrangeiro tem que cumprir determinados requisitos, os quais comprovar que possui bens ou possui emprego lícito, ausência de débitos fiscais e de antecedentes criminais e não ter se ausentado no Brasil por mais de 90 dias durante os 2 últimos anos. É preciso ficar bem atento aos prazos. Recentemente, a Justiça Federal do DF analisou o caso de uma portuguesa com residência provisória que ficou fora do Brasil por mais de 180 dias. Ela alegou que sofreu um acidente em Portugal e que adiou o retorno porque ficou internada em uma clínica. Como não comprovou o fato, não conseguiu a reativação do registro. A Lei 11.961 de 2009 tem lá no artigo 7º dela, dizendo que
90 dias antes de vencer essa residência provisória, que é de 2 anos, até 90 dias antes, ele tem que entrar com um pedido de conversão do temporário em permanente. Se ele perder esse prazo, entrar com 40 dias antes de vencer, ele já não preencheu um requisito, já vai ser negado. Ele vai perder o direito dele de conversão em permanente. A portuguesa recorreu ao TRF da Primeira Região, mas o tribunal entendeu que houve insuficiência de provas, já que o único documento apresentado pela autora foi uma declaração sem veracidade atestada. Por isso, ela teve o registro cancelado. A decisão, porém, não inviabiliza a estrangeira de reativar o visto no Brasil, se invocar uma outra lei. Ela pode reaver, mas ela não pode se beneficiar da Lei 11.961 de 2009. Ela, no caso, vai ter que se recorrer à Lei dos Estrangeiros, que é a Lei 6.815, que lá prevê o visto permanente, o visto provisório. Etapas a serem seguidas que podem até alterar definitivamente os planos traçados na vida. O Álvaro, que veio para cá disposto a ser padre, deixou o seminário e se encontrou como professor. Ele respeitou os prazos da lei, conseguiu o emprego almejado e fez a tão necessária mudança de visto. Com visto temporário eu não podia trabalhar e já com visto permanente você consegue arrumar emprego e continuar trabalhando. Eu me sinto muito bem aqui. O Via Legal chega ao fim, mas semana que vem eu volto com mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. E não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!